tem medo de envelhecer? Pois saiba que você está em boa companhia. Mas e se eu dissesse que envelhecer é uma arte? Você acha que ela pode ser aprendida? Olá, eu sou a Adriana Franco e hoje eu quero falar com você sobre envelhecimento. Você tem medo de envelhecer? Esses dias eu estava pesquisando sobre esse assunto e encontrei uma entrevista do Dr. Drauzio Varella. O Dr. Drauzio Varella diz que o envelhecimento é uma sombra que nos acompanha desde a concepção. O feto de 6 meses, por exemplo, ele já é muito mais velho do que aquele embrião ali no ventre materno. Talvez até por isso, naquela parte do nascimento, a criança chore, né? Tô dando uma viajada agora em cima desse assunto, mas tudo é um processo assim, a gente vai envelhecendo e o medo do desconhecido nos torna inseguro, traz algumas inseguranças, alguns medos. E aí isso me remeteu a um livro que foi lançado em 2009 pelo Cláudio Fragata, que chama O Perigote do Brasil e que conta a história do Jorge Loredo, né, que talvez você conheça mais como Zé Bonitinho. Apresentando-se Zé Bonitinho, perigote das mulheres, aquele que não é manteiga de cacau, mas também adora maciar uma boquinha. Eu trabalhei com o Loredo de 2002 até 2015, que foi quando ele infelizmente faleceu. E esse livro, ele tem um capítulo em que diz, o capítulo é chamado A Velhice é uma Arte, né? E aí o Loredo conta, ele começa contando de quando ele se deu conta que estava velho. E isso ele já tinha mais de 80 anos. E ele conta que ele estava fazendo uma esquete do Zé Bonitinho na Praça é Nossa, quando ele deu um mau jeito na coluna. E aí, a partir daquele mau jeito, ele começou a ter algum problema. Para trabalhar, ele precisava usar um colete. E aí, no final do capítulo do livro, o Loredo fala assim: então, estou aceitando naturalmente essa nova fase da minha vida. Isso não significa que entreguei os pontos. Não tenho vocação para velhinho. Estou sempre trabalhando. E para falar a verdade, envelhecer exige talento. É uma arte, sabia? E é sobre essa arte de envelhecer que eu vou contar pra vocês como é que o Loredo encarou isso como uma arte. Eu conheci o Loredo em 2002, né? Na época ele tava fazendo o Zé Bonitinho na Praça é Nossa. E aí ele me foi apresentado pela Adela, que é uma produtora da Praça é Nossa até hoje. E aí quando eu fui conhecer o Loredo, ele tava ali, vestido de Zé Bonitinho. E aí a gente foi conversando sobre o trabalho de assessoria de imprensa, como seria, e de repente o Loredo perguntou quando eu tinha nascido. Ele ainda todo educado falou assim: não se pergunta a idade para uma dama, mas quantos anos você tem? Que dia você nasceu? Aí eu falei: dia 7 de maio. Aí ele sacou a carteira dele, pegou o RG, e o Loredo também tinha nascido no dia 7 de maio. Não só ele, como o filho dele, Ricardo, e a irmã dele, Eunice. Então, assim, aquilo foi para nós, né, foi uma grande, vamos dizer assim, o universo agindo para que a gente se encontrasse. E aí depois, eu e o Loredo, a gente sempre conversava, e as nossas conversas eram sempre no Hotel Paissandu, no Largo do Arojo. E aí a gente se encontrava toda terça-feira ou toda quarta, que ele vinha para São Paulo para gravar A Praça é Nossa. E nessas conversas, ele me contou que o sonho dele, na época ele tinha 77 anos, o sonho dele era voltar a fazer cinema. E além disso, ele queria atuar, mas atuar através de personagens que não fossem o Zé Bonitinho. Criar, fazer, trabalhar de cara limpa, aquela cara do Loredo mesmo. E além disso, ele também sonhava em voltar a interpretar o personagem do Mendigo, que você talvez já tenha visto. O Mendigo fazia muita crítica política, era um personagem que nos dias de hoje, com certeza, faria um grande sucesso. E eu costumo dizer que na vida tudo é energia. O mundo, ele tá em movimento. A partir do momento em que a gente também se coloca em movimento, as coisas acontecem. Então o Jorge, naquela época, fez o movimento de ter uma assessoria de imprensa. Nós começamos a trabalhar focados naquele objetivo dele, que era o objetivo de voltar a fazer cinema, de atuar, de exercer a profissão dele de ator através de outros personagens que não fossem só o Zé Bonitinho, que a essa altura ele interpretava já há quase 50 anos. O Jorge, poucos meses depois, recebeu um convite da Andréa Beltrão e do Branco Melo dos Titãs para interpretar um DJ no musical infantil Eu e Meu Guarda-Chuva, que ia estrear no Rio de Janeiro. Um musical infantil belíssimo, que infelizmente até ia vir para São Paulo, teve algum problema, não veio. Mas foi um musical assim muito lindo. Então assim, era o primeiro passo que o Jorge dava para interpretar um novo personagem. Então, durante a temporada do Eu e Meu Guarda-Chuva, surgiu na vida do Jorge a Suzana Lira, o Tito e a Luciana, que eram da Moda Operante, é uma produtora de cinema. E a Moda Operante queria fazer um documentário sobre o Zé Bonitinho. E aí nasceu o Câmera Close. Foi um documentário belíssimo, foi exibido no GNT e que teve depoimentos do Matheus Nastergaile, do Marcelo Antoni e do Selton Mello. Partiu desse documentário, o Selton convidou o Jorge
para dar uma entrevista num programa que ele tinha na época na TV a cabo chamado Tarja Preta. O Jorge, nessa entrevista, o Selton perguntou: Loredo, por que você não faz cinema? Ele falou assim: ué, porque ninguém me convida. Passado alguns dias, era dia 7 de maio. Lembro até hoje, meu aniversário, aniversário do Loredo, o meu telefone toca. Quando o telefone toca, eu atendo do outro lado da linha, Selton Mello. Vocês imaginam como é que eu fiquei, né? Dá pra imaginar, né? Quase muda, assim, não acreditava. Será que ele tava, né, me dando parabéns pelo aniversário? Óbvio que não, né? Aí o Selton contou que tinha feito aquela entrevista com o Jorge, que o Jorge tinha demonstrado a vontade de voltar a fazer cinema e que ele tinha um convite, que era para o Jorge gravar um curta-metragem que ele ia filmar, que marcava a sua estreia, né, dele, Selton Mello, como diretor, e que se chamava Quando o Tempo Cair. Desliguei o telefone do Selton, liguei correndo pro Loredo, falando: Loredo, um presente de aniversário para mim e para você. O Selton acabou de me ligar te convidando para fazer um curta-metragem. Claro que o Loredo aceitou na hora, né? E aí, dias depois, estava eu indo para o Rio de Janeiro para acompanhar as filmagens, né? Eu e o Loredo, a gente tinha uma relação muito próxima. Então, tudo que ele ia fazer de trabalho, ele queria que eu tivesse presente, né? Aquilo dava uma segurança para ele e me deixava muito feliz, óbvio, né? E aí, eu acompanhei as gravações de Quando o Tempo Cair, que é um curta-metragem que contava a história de um senhor aposentado que precisava voltar ao mercado de trabalho para sustentar o filho e o neto. Se você não assistiu, eu recomendo, porque ele é muito bonito e é uma poesia. Quero crer, eu lembro do Jorge, porque quando ele ia me contar alguma coisa, ele falava assim: Adriana, quero crer. Então, assim, quero crer que acho que quando o Selton entrevistou o Loredo, talvez tenha surgido a ideia para esse curta, porque o curta conta exatamente assim aquele momento em que o Jorge estava passando, de querer voltar para o mercado de uma outra forma, né? O Jorge através do cinema, esse senhor aposentado era para sustentar o filho e o neto. Então, assim, tem muita semelhança essa história de Quando o Tempo Cair com a história do Jorge, que o Jorge estava vivendo. Então, assim, quando você assistir esse documentário, você vai ter em mente que por trás ele tinha muitos sonhos, né? Esse documentário não, era um curta, né? Por trás ele tinha muito sonho. Então, assim, né, por trás de toda obra de arte, ela com certeza ela tem muitas histórias. E Quando o Tempo Cair, tem muitas histórias ali, eram muitos desafios. Todo mundo ali estava vivendo um novo desafio. Loredo, o Selton, todo o pessoal da produção, e até eu estava vivendo o meu desafio pessoal junto com o Loredo. Depois desse curta-metragem, o Jorge foi convidado pela Laís Bodansky para gravar Chega de Saudade, um longa-metragem. Logo depois disso, teve o convite do Arnaldo Jabor para ele gravar um filme chamado A Suprema Felicidade. Aí, passado algum tempo, o Jorge foi convidado para fazer a minissérie Alice na HBO. Infelizmente, esse trabalho específico, ele só conseguiu fazer uma gravação, e aí esse problema da coluna que eu contei para vocês lá no início, que surgiu durante a gravação da Praça é Nossa, impediu ele de gravar o Alice, porque ele começou a ter complicações e aí ele não conseguiu mais. O Jorge só parou de trabalhar realmente aos 88 anos, quando os problemas de saúde se agravaram. E aí, em março de 2015, ele infelizmente faleceu. Então, o Jorge morreu aos 89 anos de idade, repleto de sonhos. Ele nunca deixou de sonhar. E eu acho que foram esses sonhos que moveram ele a não ter medo, a encarar a velhice. Ele tinha medo, viu, gente, da velhice, porque ele me confidenciava isso. Ele falava que percebia que o corpo já não agia mais da mesma forma, mas o medo não paralisava ele. E eu falo por experiência própria, eu já paralisei por causa do medo da idade. Já achei que eu não era capaz de fazer algumas coisas, e aí realmente parava e não fazia. E aí, refletindo, tal, a gente ganha forças e vai adiante. Com o Loredo era a mesma coisa. Quando o medo vinha, ele não se deixava abater. Ele fazia o quê? Ele criava sonhos. Então, ele sonhou com o cinema, ele realizou. Ele sonhou com o teatro, ele realizou. Óbvio que ele não realizou todos os seus sonhos. Arrisco a dizer que ninguém morre, né? Que ninguém morre tendo todos os sonhos realizados, uma vida completamente plena. Mas ele teve uma vida muito bonita, uma vida muito plena, uma vida repleta de realizações, uma vida inspirando as pessoas, né, a serem melhores. Ele me inspirou a ser melhor. Ele com certeza inspirou, e eu acompanhei isso, diversos atores que atuaram com ele na Praça é Nossa a serem melhores. E o que é a vida? Afinal, do que a gente não só ter a realização própria, mas inspirar as pessoas que nos cercam a serem melhores. E aí foi relembrando essa história com o Loredo que eu tive forças, por exemplo, para fazer esse canal,
né? Tava repleta de medos, desisti, gravei milhares de vezes, mas aí eu lembrava do Loredo, lembrava dos sonhos dele, lembrava da forma tão bonita como ele os realizou, e aí eu tô aqui hoje com esse canal. Eu conheci o Loredo, como eu falei pra vocês no começo, com 77 anos, e era uma pessoa que sonhava muito, e realizou esses sonhos. Então por que você aí que tá com 30, 40, 50, acha que não pode realizar algum sonho, que a idade é um impedimento? A idade, ela não nos impede de nada, muito pelo contrário. Conforme o tempo vai passando, nós vamos ganhando experiência e vamos tendo a oportunidade de realizar mais, né? Realizar de uma forma diferente. E pesquisando aqui pro programa, eu encontrei uma entrevista do Dr. Drauzio Varella em que ele fala exatamente isso, e eu vou ler aqui esse trecho. Ainda que maldigamos o envelhecimento, é ele que nos traz a aceitação das ambiguidades, das diferenças, do contraditório, e abre espaço para uma diversidade de experiências com as quais nem sonhávamos anteriormente. Que possamos curtir todas as fases da nossa vida com alegria e com muita determinação. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que anda desanimado aí por causa da idade, achando que não tem mais tempo para nada, compartilha com ele, manda o link aqui para ele. Aproveita também para curtir o nosso canal e se inscrever. Eu volto na semana que vem com uma outra história inspiradora. Um beijo!